Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu só quero dizer que este ano será maravilhoso. Ok? Realmente eu creio que os ataques que aconteceram nessa semana passada contra mim e contra a minha família foram ataques tremendos, mas olha bem, eu continuo aqui, está vendo? Então, estamos todos bem, graças a Deus, mas você sabia que quando o inimigo planeja um ataque, certo, contra alguma pessoa ou contra igreja ou uma organização, é porque o diabo sabe que alguma coisa está por vir sobre aquele ministério e igreja. Amém? Então precisamos de oração de todos vocês, porque estamos em uma batalha espiritual. O mundo não entende isso. O mundo vai dizer, bem, isso é má sorte. Eles dizem, isso acontece com todas as pessoas, mas nós sabemos que estamos numa batalha espiritual. Amém? E também não usamos a expressão boa sorte. Nós falamos sobre o favor de Deus, as bênçãos de Deus. Amém? A bondade de Deus. Por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, sabemos que Deus está por trás disso. Ele está nos abençoando, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo portas para nós, concedendo o seu favor em situações e favor com as pessoas e favor também em situações muito complicadas e em momentos difíceis da vida. Amém? Não usamos a palavra sorte. Não é eu dei sorte ou isso foi um azar. Sabemos que o mundo usa isso. E eu quero também que você esteja ciente que enquanto o mundo parece estar cada vez mais em paz e politicamente correto, não permita que o mundo entre dentro da igreja, até na sua vida, como um crente, como um cristão, porque nada disso é correto. Amém? Não entre na moda deste mundo e usando em vão a expressão, oh meu Deus. Ok? Se quiser falar de Deus, fale sobre Deus. Amém? Então não se conforme aos padrões deste mundo e não use o nome de Deus em vão. Amém? Não permita que o mundo dite as regras porque você faz aquilo que eles fazem. Porque eles têm que ditar a você os seus valores e os seus padrões atuais. Ok, tem que ser assim. Você tem que se adaptar a isso. Quem disse isso? Deus é o único que pode ditar as regras. Depois que acabar essa mídia social, Deus ainda vai existir. Amém? Olha, as pessoas não creem na palavra de Deus. Eles não creem que Deus nos deu essa palavra e também a interpreta para nós. Mas eles dizem, olha, sabe, você pode ler meu livro, ok? O meu livro é fácil de entender. E eles creem que o livro deles, que contém erros, porque todo homem erra, não é? São melhores do que a palavra de Deus. E eles julgam constantemente a Bíblia. E eles estão totalmente errados. É a Bíblia que deve nos julgar. Os pensamentos e o coração são expostos pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aquele famoso escritor e filósofo Voltaire, francês, escritor chamado Voltaire, ele disse assim, muito depois que eu morrer, a Bíblia não vai existir. E logo depois da sua morte, a sua casa foi usada como uma companhia para imprimir Bíblias. Uma gráfica para imprimir Bíblias. Amém. A casa dele. Foi o que Jesus falou, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Muitos nasceram e morreram, que se levantaram contra a Bíblia, morreram. Não é? Agora são ossos ou então somente cinzas. Amém? O que Deus falou ainda é verdade. Deus disse a alma que pecar morrerá. Olha ao seu redor, muitos morrem. Ninguém escapa da morte. Com todo o nosso intelecto, com toda a nossa mente, com toda a ciência, não impedimos a morte. Por quê? Porque essa sentença foi dada quando Adão pecou. Amém? Deus não queria que o homem morresse. Deus não queria que o homem pecasse. Porque Deus sabia certamente que com o pecado então viria a morte. Como consequência. E Deus disse para não pecar, porque com isso a morte viria. Amém? Como resultado do pecado de Adão. Mas glória a Deus, porque é uma boa notícia. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida, vida, vida. Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna não é quando você morre e vai para o céu. A vida eterna começa agora. No momento que você recebe no coração a Jesus Cristo e nasce de novo,
Essa vida que você tem agora é a vida eterna. É uma qualidade de vida. Não é viver muito, ou então aqueles que estão agora mesmo no Hades, que estão no inferno, também estão vivendo muito. Se podemos falar isso, não é uma qualidade de vida. É a vida que o próprio Deus vive. E quando olhamos no grego é chamado aionos zoe. Certo? Zoe, como o nome Zoe, que quer dizer vida. Aionos quer dizer eterna. Zoe, vida. Todos que nasceram de novo, todos aqui que já têm o aionos Zoe, gritem aleluia, diga glória a Deus. Amém, amém. Adore a Jesus. Você que já nasceu de novo, não se alegra com isso? Enquanto isso, as pessoas querem transformar a definição de tudo que existe por aí. Tudo tem sido redefinido. Continue fiel à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é: amém. Tem durado mais do que todos que agora são cinza no sepulcro. Tem durado mais do que todos os críticos. Ainda é o livro mais vendido no mundo inteiro. E é o próprio Deus que a preserva. Amém? Alguns dizem, como é que a Bíblia que foi escrita muitos anos atrás ainda continua a mesma e o homem não a mudou? Bem, ainda bem que você perguntou isso. Por volta dos anos de 1940, um jovem beduíno estava procurando uma ovelha perdida perto do Mar Morto. Ele pensou que tinha escutado sua ovelha em uma certa caverna, e ali tem muitas cavernas naquela região, perto do Mar Vermelho, ali em Israel. Então ele entrou numa caverna e ele jogou algumas pedras lá dentro, e ele ouviu um barulho, clank. E este não era o barulho de um bode ou de uma ovelha quando ele jogou a pedra. Então ele pensou que tinha encontrado o tesouro. Qualquer pastor ficaria feliz com isso. E ele entrou na caverna. E muitos de vocês já viram fotos daquela parte ali da caverna, naquela área. E ele entrou então naquela caverna e descobriu, certo, alguns vasos de barro, cheios de rolos e mais rolos. Para encurtar a história, você sabe que ele encontrou os rolos do Mar Morto. E eles conseguiram provar, através de testes de carbono, que era da época de 2000 anos atrás, de quando um povo que vivia naquela região de cavernas, um povo religioso, fez cópias do livro de Isaías. E olha bem, o livro de Isaías que você tem hoje é exatamente, palavra por palavra, igual a essa cópia de 2000 anos. Palavra por palavra. Está desse mesmo jeito, porque Deus preservou assim. E para eles, se uma palavra estivesse fora, aqueles que o escreveram, a tradição dos rabinos era, eles tinham que lavar as mãos, ok? Até mesmo para escrever o nome do Senhor. Yud-Hei Vav-Hei, Jeová, Yahweh. E se tivesse um erro, toda a escritura, não importa o quanto tinham escrito, tudo aquilo era considerado nulo e inválido. E não tinha só que queimar ou se livrar daquilo, eles tinham que enrolar aquilo como um ser humano e colocar no chão, enterrar. Está me ouvindo? Ok? Só por causa de um erro. Só por um erro. Então cada letra tinha um lugar, cada palavra tinha um lugar, e em Isaías 53 diz, certamente, naquele rolo que foi encontrado, certamente ele levou as nossas dores e tomou os nossos pecados. Nós o consideramos aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi oprimido pelas nossas iniquidades. O castigo, a punição para o nosso bem-estar caiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso está em Isaías. Isaías fala sobre o dia quando o leão e o cordeiro vão pastar juntos. Amém. Isaías é um lindo livro. É um livro muito lindo. Tem 66 capítulos em Isaías. Quantos livros temos na Bíblia? 66. Amém. Quantos livros no Antigo Testamento? 39. Muito bem. E quantos no Novo Testamento? Diminui de 66. Teremos 27. Muito bem. Sabe, se você ler Isaías, e por causa disso dizem que tem dois autores. Se você ler Isaías, capítulo 1 até chegar no capítulo 39, cada capítulo representa um livro do Antigo Testamento, que tem 39 livros, certo? 66 capítulos temos no livro de Isaías. 39 capítulos representam os 39 livros do Antigo Testamento. Durante esses 39, é julgamento, julgamento, muito julgamento.
certo? Quando chega em Isaías 40, parece com o livro de Mateus, no Novo Testamento. Sabe quais são as primeiras palavras de Isaías 40? Consolai, consolai o meu povo. O assunto muda. Amém? E por 27 capítulos, e olha bem, Isaías 53 é depois do 40, quando fala de Jesus. Então é como uma mini Bíblia. Uma mini Bíblia. E por causa disso, alguns dizem que tem dois autores. Não tem dois, só tem um autor. Jesus mesmo disse, falando de Isaías, citando uma referência, e outra ele diz, Isaías disse. Amém? Glória a Deus. Quero que você saiba que a Bíblia que você tem nas suas mãos é preciosa. Um certo homem foi diagnosticado com um certo caroço maligno, um tumor, no seu queixo, bem no osso. E por isso ele ficou muito triste. Ele se dizia ser cristão. Eu nem sei se ele era realmente nascido de novo, mas me parece que ele tinha uma ligação, mas ele não era salvo. Você entendeu isso? E quando ele, depois de ter sido então diagnosticado com aquilo, ele voltou para casa, muito triste, deprimido. Ele perguntou à esposa onde estava a sua Bíblia. Ele nem sabia onde ela estava. Então a esposa encontrou a Bíblia e tirou a poeira e a deu para ele. Ele começou a ler a Bíblia. E ele disse assim, depois quando ele foi numa conferência, falando com um dos convidados ali, certo? O que aconteceu com ele? Ele disse que enquanto ele lia, algo acontecia com ele, ele sentiu uma alegria. Não imediatamente. Ele só lia as histórias, ele não sabia nem mesmo aonde começar. Talvez lendo sobre Sansão e Dalila. Talvez leu de Ruth, ou então sobre Davi e Golias. Mas enquanto ele lia, a história que ele lia. Amém? E a Bíblia não está politicamente correta. Ela fala a verdade. É algo maravilhoso encontrar com Jesus e ver que ele é real. Jesus é real, igreja. Amém? Amém? Deus sempre fala da realidade. Coisa verdadeira. Aquelas histórias aqueciam seu coração, traziam alegria para ele. Ele sentia isso. E ele disse então que quanto mais ele sentia isso, mais ele lia. Todo dia ele lia, lia e lia. Ele não sabe como, ninguém falou sobre cura para ele, ninguém o ensinou sobre isso. Mas ele falou com este convidado, que era um pastor, Dr. Norman Vincent Peale, que estava naquela conferência. Ele falou para ele que não sabia o que tinha acontecido. Talvez ele podia explicar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa muito científica. Ele era uma pessoa muito conhecida na indústria, no seu tipo de negócio que fazia. Como explicar isso? Eu estava lendo a minha Bíblia e senti muita alegria, então voltei ao meu doutor e ele não pôde encontrar mais o tumor maligno. Desapareceu. Amém? Só porque ele leu a Bíblia, e a minha Bíblia diz, em Provérbios 4, verso 22, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham, e saúde, no hebraico, é marpê, saúde ou remédio. Saúde, remédio para todo o seu corpo. A palavra é medicamento para todo o seu corpo. Enquanto você medita, mesmo que seja uma pequena porção, você recebe o poder da palavra. Muitos hoje, quando acordam, a primeira coisa que fazem é ir na mídia social e checar os updates. E aí, durante o dia, fica se perguntando por que está sentindo esta dor, aquela dor. Talvez seja o estresse, certo? Psicossomático. Alguns chamam de doença psicossomática. Sua mente afeta o seu corpo. Porque você viu toda aquela notícia triste, aquela pessoa fez aquele mal. E deixe-me falar uma coisa. Acontece assim. Sempre quando alguém faz uma coisa boa, alguém fala mal daquilo. Você entendeu? Por exemplo, você assiste um documentário e vai dizer, isso aqui é dessa forma, mas isso aqui é da outra forma. Sabe, eu fiquei tão chateado quando assisti um documentário explicando os milagres de Êxodo. Dizendo que havia um gás exposto, o primogênito sempre dormia no lugar e por isso foi exposto ao gás. Porque ele dormia embaixo e os outros filhos dormiam em cima e o resto não respirou o gás. Alguns dormem com gás a noite toda, eu sei, e ainda estão vivos. Dá para imaginar? O gás matou todos os primogênitos. E o interessante é que, na casa do povo judeu dos hebreus, nenhum primogênito morreu. E dizem, nós sabemos que o lugar onde atravessaram o Mar Vermelho, onde eles passaram no Mar Vermelho é muito raso. Dá para passar tranquilo. É lógico, entendemos a linguagem poética. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram por ele. Mas o lugar é raso e isso foi falado numa universidade.
por pessoas que se dizem sábias, mas são tolas. São idiotas com diplomas. Eu não estou falando de professores, eu não estou falando de todos, existem alguns que são muito bons. E você é um deles. Amém? Então eu estou falando daqueles que se levantam contra a palavra. Sabe, eles disseram que era bem raso onde eles passaram. Um estudante levantou as mãos. Posso dizer algo? Sim. Pode falar. Isso é mais incrível ainda. A Bíblia diz que Deus afogou todo o exército de Faraó naquele lugar, que era bem rasinho. Da boca dos pequenos. Não se intimide pelas pessoas só porque elas se dizem sábias, mas no final de tudo eu te digo, você tem a sabedoria de Deus. Você tem o favor do Senhor. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos, das crianças, ele tirou o louvor. Amém? Ok? Então vamos à palavra. É isso aí. Atos 20, vamos ler. Aqui fala de Paulo e também Lucas, dizendo assim: E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Troades fazia parte da Grécia, a cidade onde vivia Troy. Helena de Troy, aqui é Troade, da antiga Grécia. E no primeiro dia da semana, que era domingo, o primeiro dia é sempre domingo, senão no livro de Atos, eles falariam sábado. Amém, todos nós sabemos disso. No livro de Atos também falam sobre o Shabat. Mas o primeiro dia da semana é o domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Certo? Quando nós olhamos como eles falam no Antigo Testamento, desde a criação Deus trabalhou e depois descansou. Amém? Não descansou porque estava cansado. O Deus de Israel não dorme e não dormita, ele não se cansa. Certo? Mas descansou para demonstrar a todos nós que o descanso é algo santo. De fato, a primeira coisa que Deus fala que é santa, que ele santificou, ele fez santo o sábado, é o descanso. Então não menospreze o descanso. Por isso descansamos, Moisés descansou, Deus diz para ele descansar. E ver o livramento do Senhor, Deus abriu o mar vermelho para eles. Quando descansa, Deus trabalha. Amém? Não estou falando só do descanso físico, você precisa desse descanso pelo menos uma vez na semana. Amém, isso é sabedoria. E o projeto de muitos é trabalhar e depois descansar. Mas o jeito de Deus é Jesus ressuscitou depois do sábado. Para o povo judeu, o sábado era, na verdade, o 7º dia. E depois do 7º dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Então há um novo descanso. Quando você descansa primeiro, depois trabalha. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Começa descansando. E antigamente era trabalhar e descansar, mas Deus quer que você descanse e depois trabalhe. E por isso a Bíblia começa dizendo que somos completos em Cristo e devemos andar como Ele. Andamos como príncipes na terra. Um caminhar celestial. Um caminhar que fala, parece o céu na vida daquela mulher. Quando ela entra no lugar, aquela senhora traz uma alegria do céu, um ar de realeza, algo diferente nela. Sabe, esse caminhar é por causa de quem ela é. Quem você é precede o que você faz. Mas a religião tenta dizer, você faz e depois você vai ser. Não é? Alguns religiosos dizem, você faz, até na igreja, você faz e você vai ser. Mas eu quero te dizer que quem ensina isso não é cristão. O cristão sabe que tudo foi feito. Tudo foi feito. Amém? Tudo já foi feito. Agora você caminha nessa plenitude. Você caminha nessa plenitude, você caminha no fato de que você é a justiça de Deus em Cristo. Posso ouvir um amém? Você deve ter a certeza de que a obra já foi concluída, consumada. Aleluia! E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, e Jesus, lembre-se, ressuscitou num domingo, e por causa disso eles celebravam o domingo. Eles eram perseguidos porque o Shabat era o dia em que as famílias celebravam, o Shabat no sábado, que era o dia do descanso, e por um tempo eles celebravam os dois. Mas o sábado, na verdade, é uma figura do descanso do Antigo Testamento, se você está notando. Certo? Domingo, o primeiro dia da semana, fala do descanso da redenção. E é por isso que a criação tem caído. Quando o homem pecou, ele perturbou o descanso de Deus. Deus teve que trabalhar de novo na redenção do homem. E o único descanso que Deus tem agora é o descanso no seu Filho e naquilo que o seu Filho fez na cruz. Amém? Os requisitos de Deus foram preenchidos. Toda a sua santidade, toda
exigência de todos nós. Ele é justo. Os requisitos divinos sobre todos nós, até os requisitos da lei, todos foram cumpridos pelo sangue de Jesus. E Deus não está só satisfeito, mas infinitamente alegre pelo que Jesus fez. Amém? Glória a Deus, você deve conhecer aquele que fez a obra. A qualidade da obra depende daquele que fez. Amém? Até a qualidade daquilo que possuímos. Sabe, as celebridades, algumas jovens aqui gostam de bandas, sabe? Aquelas bandas de garotos, certo? Ah, não, aqui é o primeiro culto, certo? São as pessoas maduras e da geração dourada, geração de cabelos brancos. Então, se eu falar isso no terceiro culto ou no quarto culto, vai funcionar. Ok, elas gostam daquelas bandas. E um dos cantores usa um canudo e deixa o canudo no restaurante. As garotas vão pular em cima. E vão guardar, sabe, vão guardar dentro do álbum daquela banda. Vão guardar o canudo que o cantor usou. Talvez vão até beijar. Olha, honestamente, canudos tem muitos por aí. Você vai na praça de alimentação, tem muitos canudos lá. Amém? Ninguém pega canudo extra para levar para casa. De um restaurante. Por quê? Quem usou tocou naquilo. Amém? Jesus fez a obra. E se ele fez, então é perfeita. Jesus levou suas dores e é por isso que fala, ele mesmo tomou. Certamente ele carregou. A ênfase está nele, que carregou. Posso ouvir um amém? E no primeiro dia da semana, no domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Pare. Na igreja primitiva, eles se ajuntavam para partir o pão. Quem estava lá? Paulo, primeiro nome. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Vamos cumprir isso hoje. Podemos. É uma boa companhia. Vou imitar Paulo. Você culpa Paulo por isso. Era um domingo e Paulo pregava, e eu quero que você preste atenção nesse versículo 6 de novo. Estavam em Troade. Tudo isso aconteceu em Troade, onde estivemos 7 dias. Paulo, tenho certeza que partiu o pão muitas vezes, em muitas casas, mas ele esperou até o domingo, onde todos os crentes que estavam ali, de alguns lugares, até mesmo das cidades ali de perto, cidades que eram vizinhas, viriam até aquele lugar, na igreja. Viu isso? E Paulo esperou por 7 dias. Paulo, na verdade, estava com pressa, ele nem ficou em Éfeso. Aquela cidade de Éfeso, ele passou por ela porque ele estava indo para Jerusalém, mas ele parou ali, ficou 7 dias e se uniu com os crentes para partir o pão. Então pense sobre a igreja primitiva. Eles sabiam da importância da Santa Ceia. Eles sabiam que era importante fazer isso juntos. Sim, você pode fazer isso em casa, eles partiam de casa em casa, mas faziam também juntos. A igreja se esqueceu disso. Quando a igreja se une, é para ouvir a pregação. Quando a igreja se une, é para adorar, eles dizem. Quando a igreja se une, dizem que é para todo crente poder exercitar os seus dons. Tudo isso é verdade e bom. Isso é parte da igreja. Mas a razão número 1 pela qual a igreja primitiva se unia não era nem mesmo para ouvir a pregação e tinha o melhor Paulo, tinha o melhor pregador de todos. Mas não diz que se uniram para ouvir Paulo, mas se uniram para partir o pão. Mesmo Paulo estando lá. Paulo passou por ali e podiam falar, vamos ouvir Paulo. Mas não, se uniam para partir o pão. E em 1 Coríntios 11, quando fala da Santa Ceia, diz aqui, Paulo escreveu isso para poder repreendê-los. Ele disse, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Então se esqueceram do propósito da Santa Ceia. Se tornou numa sessão de bebedice. Ele repreendeu isso e disse, olha, quando vos ajuntais, e ele coloca ainda muito bem dizendo, em um lugar, isso é a igreja, é para participar da Santa Ceia. Mas vocês não estão fazendo isso. E é o que muita gente faz hoje. Você entende por que tomar a Santa Ceia? Eu não estou dizendo que nós somos exatamente como a igreja primitiva, mas estou falando que é assim que eles faziam. De fato, ele ficou irado porque não estava fazendo. Vocês não se ajuntam para tomar a Santa Ceia. Vamos voltar a Atos 20. E aqui vemos, diz que se ajuntavam para poder partir o pão. Não se esqueça, este era o propósito. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falou com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Obviamente, se Paulo estava falando, você gostaria de ouvir cada mistério que estivesse sendo revelado.
Amém? De como quando Paulo foi até o terceiro céu, Paulo disse que ouviu coisas que não dá para falar. E Paulo foi aquele para quem Deus deu 3/4 das revelações, amém, da igreja, da nossa posição em Cristo, a expressão em Cristo, nele, o que temos nele, as bênçãos que temos agora. Paulo recebeu a revelação disso como nenhum outro. Posso ouvir um amém? Alguns dizem hoje, o pastor Prince diz que só precisamos das cartas de Paulo. Eu não falei isso, eu nunca falei tal coisa. Não tente colocar palavras na minha boca, você não vai conseguir. Olha como a minha boca é grande. O que eu disse foi isso. Toda a Bíblia é inspirada. Ok? Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas, olha, uma declaração da serpente para Adão e Eva. Vocês não vão morrer. Está realmente escrita. Mas não é a verdade. Não é que a Bíblia inteira, de A a Z, é a verdade que precisamos. Olha, cuidado com isso. Onde encontramos a verdade que nos liberta? Ok? Sim. Toda palavra é inspirada. Deus soprou nelas. É o sopro de Deus. Theopatiniunoto é uma grande palavra no grego. Deus soprou em cada palavra. E até mesmo as palavras do diabo foram registradas precisamente. Mas não é verdade. Ok? Então temos dispensações, Deus lidando com o povo de acordo com a dispensação. Temos a dispensação da lei que durou 1500 anos. Então Jesus veio, quando ele veio aqui, ele falou sobre o reino de Deus. Não sobre a igreja ainda era um mistério. Jesus quase não menciona a igreja porque ainda era um mistério. Não podia ser revelada até Jesus morrer e ressuscitar e ser glorificado à destra do Pai. Então, a revelação veio. E quem Deus usou? Paulo. Durante 3 anos e meio, Jesus ensinou e falou para os discípulos: eu tenho muitas coisas para dizer, mas ainda não estáis prontos. Uau! Quer dizer o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João? Você não os lê para receber as verdades da igreja, e sim as verdades do reino. E muitos deles podem ser aplicados a nós hoje, sim. Amar os inimigos devemos fazer. Não considere a sua vida, isso é aplicável. Amém? É lógico. Os princípios do reino continuam conosco, mas muita coisa que Jesus disse não é mais aplicável. Por exemplo, ele disse: não andei no caminho dos gentios, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso mudou. Agora ele diz: ide por todo o mundo. Posso ouvir um amém? E escute bem, igreja, o que eu vou falar vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva, porque está faltando algo em você, e você já ouviu sobre Santa Ceia, muitas vezes já ouviu isso. Você tem ouvido sobre a importância de algo como orar no Espírito. Você já ouviu sobre o maravilhoso dom que temos na palavra de Deus, gastar tempo na palavra de Deus. Você já ouviu sobre isso? Mas olha, Deus está enfatizando a igreja como o lugar onde tudo isso acontece. Paulo esperou por 7 dias para que todos pudessem juntar em um só lugar. Há algo sobre isso, há uma unção ali que não se encontra em casa. Uma unção corporativa que é insubstituível por nenhum outro lugar. Não pode, tampouco, ser trocado por outra coisa. Devemos estar na casa de Deus, ainda mais quando vemos que Jesus está voltando. A Bíblia fala disso e vemos os sinais. Quanto mais deveis vós vos congregar. Só domingo não é suficiente. Na igreja primitiva, quando eles expulsavam alguém, eu quero falar sobre quando eles expulsavam. Era chamado de excomungar, certo? Na igreja primitiva falava muito sobre isso. E escute bem isso, Paulo estava presente e havia um jovem dormindo com a sua madrasta. Paulo então escreve isso em 1 Coríntios, dizendo para eles: olha, igreja, isso não se ouve nem entre os gentios, nem eles fazem isso, os gentios. Isso era ruim até para os gentios. Até os gentios, que não tinham Deus, eram imorais e não faziam esse tipo de coisa. Eles não dormiam com a própria madrasta. Eles estavam dormindo juntos e estavam na igreja. Paulo diz então: olha, igreja, com o meu poder. E hoje isso não acontece porque Paulo não está mais aqui. Era um poder especial apostólico. Quando se reunirem, certo? Pegue esse jovem e o entregue a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito talvez seja salvo. No dia do Senhor Jesus, uau! Pastor, o senhor já fez isso? Você quer que eu faça?
Se ele quer viver para o diabo, entregue-o para o diabo. E veja o que o diabo vai fazer com ele. Para a destruição da sua carne, para que o espírito se salve. Como explicar isso, pastor? Deixe-me falar uma coisa. Continue lendo. Paulo disse: eu vos escrevi para que não vos associeis com ladrões, fornicadores, mentirosos e bêbados. Não estou falando das pessoas do mundo, Paulo disse. Senão deveríamos sair do mundo. Paulo disse: eu não estou falando de pecadores que estão lá fora no mundo, porque você tem que lidar com eles. Você tem muitas pessoas assim lá no mundo. Pessoas que fazem isso. Paulo disse: eu escrevi para vocês, porque se há alguém que se diz, diga se diz, que se diz irmão. Paulo não tinha certeza, nem chamava aquela pessoa de irmão, o que dormia com a madrasta. Não dava para dizer que ele era um cristão. Mas Paulo diz que ele dizia ser cristão. Tem algumas coisas que nós vemos no Novo Testamento que são duras disciplinas, mas eram para pessoas que não eram crentes, mas estavam dentro da igreja, agindo como crentes. E enganavam os crentes. Como Ananias e Safira não eram crentes. Já provei isso. Amém? Quando fala de crentes, o livro de Atos fala um crente chamado por tal nome, um certo crente chamado Timóteo, um certo crente chamado Ananias, que orou por Paulo. Mas diz um homem chamado Ananias foi aquele que morreu. Mesmo nome, mas só um homem, e não um crente. Alguns fazem isso. E se você vem para a igreja e se assenta aqui para enganar o povo de Deus, o julgamento será grande. Uau, será grande. Até o povo lá fora. Deus não está lidando com eles em julgamento, mas na igreja, se alguém vem aqui e frequenta a igreja e essa pessoa não é salva, e blasfema contra Deus, e algumas pessoas lá fora dizem, os cristãos são assim, mas não são salvos ainda. Paulo diz para lidar com eles. Não permita que eles tenham a segurança da igreja, a unção corporativa, e desfrutar do favor de Deus, e trazer pecado para dentro da igreja. E não estou falando daqueles que pecam de vez em quando, você fica irado de vez em quando, fala coisas que não deve falar, você assiste pornografia de vez em quando, mas você não quer isso, você está lutando contra isso. Irmão, eu te entendo, você está lutando contra isso. Não vou te entregar para Satanás, ok? E mesmo assim, acho que eu não tenho autoridade. Alguns ficaram aliviados. O apóstolo Paulo não está aqui. Mas olha bem, alguns estão por aí ensinando esse tipo de coisa. Mas olha bem isso. Isso está falando de uma pessoa que está dentro da igreja, mas não é nem mesmo salva. Ou então, por que dizer para a destruição da carne, para que o espírito talvez seja salvo? Percebeu isso? Ou talvez você pensa que essa pessoa era salva, perdeu sua salvação e precisa ser salvo de novo. Eu não creio nisso. Paulo está dizendo que aquela pessoa nunca foi salva e vive dessa forma. Cristãos pecam, mas não vivem em pecado. Eu não trabalho no zoológico, certo? Mas eu visito o zoológico. Não quer dizer que eu trabalho lá. Certo? Amém? Não quer dizer que eu trabalho lá. Não faz de mim uma girafa. Certo. Justin me falou que cruzar uma zebra com a girafa se chama gebra. Já ouviu isso? Eu não. Mas vamos lá. Voltando ao assunto. Então, eu só estou dizendo que vemos julgamento na Bíblia, julgamento duro na igreja, como Ananias e Safira. Geralmente é com pessoas enganadoras, certo? Não dizem que são pessoas do mundo, porque até o mundo tem misericórdia. Deus não está lidando com eles baseado no pecado, não está imputando suas transgressões neles. Deus está querendo que eles se arrependam. Certo? Mas se estão na igreja enganando, vivendo em pecado e dando mau testemunho, Paulo diz para que nós o excomunguemos, quer dizer tirar a comunhão. Isso quer dizer não coma com eles, primeiramente não coma. Amém? Quando faz isso, retira, é na essência o deixando fora da igreja, o que quer dizer num lugar perigoso, num lugar onde Satanás está. O que isso quer dizer? Que na igreja há proteção. Na igreja tem cobertura. Você entende? O homem que tinha mais demônios no evangelho foi o endemoniado de Gadara. E ele sempre ficava sozinho, antissocial, se cortando, andava nu, chorando. Esse tipo de coisa que vemos no mundo hoje. Pessoas se cortando. Pessoas chorando, suicidas, em luto, deprimidas, antissociais, se isolando das pessoas. São atividades demoníacas. E Jesus foi do outro lado do mar, só para encontrar aquele homem. Ele ouviu o seu choro,
Jesus foi até lá por ele. A ovelha perdida. Jesus disse, saiam, e todos os demônios saíram. E olha bem, percebeu? Jesus estava no barco, e no meio do lago, o diabo trouxe uma tempestade. Não queremos que Jesus chegasse até o homem. E só com uma palavra, repreendeu a tempestade, e houve calmaria. Só uma palavra. E do outro lado, o endemoniado experimentou aquela perfeita calmaria, quando Jesus falou. É por isso que a Bíblia fala que quando os discípulos o viram, porque eles estavam no barco com ele, mas quando ele lidou com o endemoniado, ele estava sozinho. Por quê? Porque eles ficaram no barco. Estavam com medo daquele endemoniado, sabe? Jesus foi sozinho. Depois, o homem foi visto vestido, o viram vestido, em perfeito juízo, assentado. São características de quem foi liberto. Certo? Em perfeito juízo. Olhe para o lado e diga, aham. Número 2, vestido, vestido, vestido. Vestido. Número 3, assentado, descansando, uma posição de descanso, aos pés de Jesus. Quem o deu roupas? Jesus deu roupa para ele. Ele estava dormindo sobre aquelas roupas quando a tempestade veio. Ele dormia no barco, certo? Ele preparou aquelas roupas. Ele dormiu sobre elas para não molhá-las. Dormiu sobre aquilo. E ia dar para aquele homem, para cuidar dele. É o nosso Salvador, nosso Senhor. Olha, ele pregou até meia-noite, verso 8. Tudo isso é como uma parábola, ok? Há uma linda mensagem nessa história. Na Bíblia toda, as narrativas da Bíblia todas têm significado. Aqui diz, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, muitas lâmpadas. No cenáculo onde estavam juntos, descobrimos que era o terceiro andar. Terceiro andar. Verso 9, terceiro andar, diz ali no verso 9. No terceiro andar, bem ali no meio, terceiro andar, olha, a Bíblia diz que há 3 céus. Há o céu da atmosfera, você olha para cima e você vê o céu azul, o céu da atmosfera. Mas além tem um outro céu, amém? Que chamamos de universo. E além desse, há o terceiro céu onde Deus mora. Onde estão todos os espíritos que foram salvos, estão lá. É um lugar muito lindo. A NASA, não muito tempo atrás, viu que no lado norte do universo, eu não sei como dizem que é o lado norte do universo, encontrou uma entrada muito linda. Há um buraco negro e uma entrada. Para um portal, eles dizem, a entrada é tão linda, eles disseram, como se estivesse toda coberta de diamantes, pedras preciosas. E a Bíblia diz, grande é o Senhor e a cidade de Deus, do lado norte. No arrebatamento, vamos passar por lá. O céu é um lugar verdadeiro, não é um lugar místico. Você não fica lá só tocando a harpa, flutuando até chegar na minha casa. Sai daqui! Sabe? Flutuando em todo lugar. E você vê o pastor Marco flutuando e sorrindo, sorrindo, sorrindo. Nada disso, o céu é verdadeiro, vamos aprender muitas coisas e viver muito bem. Lá não vai ter mais nada de morte, nem enfermidade, nem mesmo dor. Lágrima, tristeza, nunca mais. Amém? No começo de tudo ele vai enxugar as lágrimas, então não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, nenhum tipo de dor. Sua esposa não vai olhar para você e... Nunca mais. Nunca mais. Homens, não queiram ir para lá ainda. Olha, terceiro céu. Paulo foi até o terceiro céu, lembra disso? Paulo foi até o terceiro céu e viu coisas que ele nem pôde compartilhar. Ele disse, o terceiro céu onde Deus mora. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Luzes, muitas luzes. Isso é tão precioso e é por isso que eu amo a palavra de Deus. Não é por acaso que ele mencionou essas coisas. Muitas luzes. Sabia que há uma luz aqui? A palavra. Estou pregando a palavra aí. Quando recebemos a palavra, recebemos luz. Você talvez esteja confuso, deprimido. Tem quantos dias já que você nem mesmo abre a palavra de Deus? Se a depressão estiver mais forte, gaste mais tempo na palavra. Você vai ver que só de ler as histórias, que talvez nem sejam relevantes ao seu problema, você lê a história de Ruth, por exemplo. E na história de Ruth, você vê como Boaz foi o seu remidor e, de repente, você se perde na história e aquilo te limpa e a sua mente fica mais iluminada. Na sua luz, vemos a luz. Se eu perder a minha chave numa sala escura, eu não vou começar procurando a chave. Vou acender a luz. Quando acendo a luz, encontro a chave. E às vezes encontro outras coisas que eu perdi. Porque na sua luz eu vejo a luz. Na sua luz, vemos a luz.
nós não vemos porque não estamos nos expondo à luz. A entrada das tuas palavras dá luz. Davi disse nos Salmos, a entrada da tua palavra dá luz. Quanto mais tempo gastar aqui, certo, nessa maravilhosa luz. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Glória a Deus. Então temos uma luz da palavra de Deus e outra luz é o Espírito Santo. Certo? Outra luz é você. Jesus falou sobre isso. Você é a luz do mundo. Quando nos unimos, quanta luz temos? Temos bastante luz e por isso encontramos coisas perdidas, coisas que o diabo tentou esconder de nós. Podemos ver, conseguimos entender. Quando pedimos direção sobre o nosso trabalho para alguma área e lemos o livro de Ruth, por exemplo, ou de Gênesis, ou então estamos lendo Romanos, por exemplo, a luz vem, sabemos o que fazer. Em sua luz, vemos a luz. Amém? E todos vocês são luz. A analogia é linda quando olhamos para o Antigo Testamento. O mexicão, o tabernáculo ou a tenda, olhamos do lado de fora, tinha a luz do sol. Isso é natural, o mundo inteiro tem a luz do sol. Essa luz te mostra, ok, cava. Ah, olha, aqui havia uma civilização antes. Cava, não tinha civilização aqui. Eles só fazem aquilo que é natural. Mas o natural pode ser errado. Se cavar mais, pode ter uma civilização. O homem já errou muitas vezes. Amém. Eu disse amém. Luz do sol, luz natural. A luz da criação. Certo? Não vai muito longe. Com educação natural. Mas depois, quando entrava no mexicão, o tabernáculo, a tenda, quando entrava, tinha o candelabro de 7 hastes, certo? Que representa a igreja. E a única luz no lugar santo é a luz da igreja. Agora tem sabedoria para ver o significado do pão. As pessoas do mundo não podem entender, nem participar. Você vê o significado da adoração e da oração, do incenso que subia. Amém? Aquela luz é o que nós somos agora. Profeticamente falando, é onde estamos. Mas quando entramos no lugar santíssimo, vemos a Arca da Aliança. Não havia candelabro ali, mas uma luz brilhava. Era maior do que a luz lá fora, a luz do sol. Maior também que a luz que estava no lugar santo do candelabro. A luz mais forte, a Shekinah. Sabe de quem era a luz? A luz do próprio Deus. E no céu a Bíblia fala que a luz vai ser muito maior do que a luz do sol. Não vai ter mais sol, porque a luz do Cordeiro vai iluminar tudo. Todo o céu. Aleluia! Tudo foi criado para ilustrar e demonstrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Tudo. As águias, o cipreste, as folhas, o vento, tudo. Amém. Deus ama seu filho. Deus fez tudo para o seu filho. Amém. Voltando à história, então, muitas luzes. Não se esqueça que no Antigo Egito, quando se fala da história da Páscoa, certo? E antes disso, ninguém fala disso nos filmes, os 10 Mandamentos, de Charlton Heston. Você não vê isso, mas na verdade, caíram também outras pragas que não foram mostradas nos filmes. Uma foi densas trevas que eles somente mencionaram. Mas eles não mostraram para você que na casa das famílias dos israelitas havia luz. Vamos ver? E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E você diz, por que é tão sobrenatural isso, pastor? É sobrenatural porque se essa luz fosse causada por simplesmente uma lâmpada, os egípcios também teriam. Durante esse tempo, obviamente foi uma luz sobrenatural. Não era uma luz que os egípcios podiam produzir. Senão, eles poderiam somente algo, porque não tinham fósforos naquela época, poderiam
Usaram instrumentos que tinham. Aquelas pedras, ok? E, se fosse assim, os egípcios podiam fazer também, mas não podiam. É luz sobrenatural. Deus quer que a sua família, a sua vida familiar, o seu casamento, tenha uma luz especial. Nele. Não quer dizer que não tem briga. Amém? Não quer dizer que não tenha confusão. Mas a luz, e quando as pessoas olham, vão ver a luz. Aquelas pessoas não eram perfeitas. Nós sabemos que eles não eram perfeitos. Amém? Eles não eram. Aqueles que tinham luz na sua casa não eram perfeitos. Mais tarde você vai ver que eles eram imperfeitos. Viviam reclamando. Imagina dentro de casa, marido e mulher reclamando o tempo todo. Você vive reclamando? Não, eu não estou reclamando. Você que está reclamando o tempo todo. Não, não sou eu, é você que reclama. Você vive reclamando o tempo todo, sabe? Certo? É assim que a briga começa. Mesmo assim, eles tinham luz, sabe? E todos os egípcios, as pessoas do mundo olhavam e diziam: uau, que inveja deles. Eles têm luz. Amém? Mesmo tendo problemas. Lindo, luz no cenáculo. Eu tenho que terminar isso aqui. Vamos lá, vamos ler. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, quando o Espírito Santo menciona um nome, não é sem razão, porque tem tempo que não menciona nenhum nome. Certo? Só diz um jovem, uma mulher, algo assim. Aqui fala o nome Eutico. Então vamos ver, porque tem significado em cada nome. Quando o Espírito Santo fala o nome, você tem que ver. Havia um jovem chamado Eutico que estava dormindo um sono profundo. Ele ficou com muito sono. Durante o extenso discurso de Paulo, ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Eu não sei porquê, mas eu fico encorajado quando leio esse verso. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o melhor pregador de todos, no mundo inteiro, e em toda a história, fez alguém dormir enquanto pregava. E foi um sono mortal. Sabe, eu fico encorajado. Eu fico muito feliz. Glória a Deus. Ei, de todos aqui, ninguém está dormindo, glória a Deus. Talvez esteja dormindo com os olhos abertos. Sabe, ainda me encoraja essa passagem. E quando lemos a Bíblia, isso nos encoraja, sabe? Aquilo fala contigo. Você é um ministro, um pastor, você lê isso e fica encorajado. E Eutico, seu nome quer dizer, quando vemos um eu, como por exemplo em Eugênio, Eunice, quer dizer bom, como eulogia. Eu é bom, em grego, sempre bom. Eu é para bom. Logia é logos, dar uma eulogia, falar bem acerca de quem morreu, certo? Para uma pessoa que faleceu. Dá uma palavra, eulogia, certo? Da palavra eu e logos. Então temos Eutico, tecona. Eu é bom, tecona é na verdade, quer dizer assim, acertar o alvo. Usar uma seta ou uma lança para acertar o alvo. Isso não é interessante? Qual é a definição de pecado? Errar o alvo. Sabe, se você olhar a definição de pecado, a hamatia, você vai ver que é errar o alvo. Como em um atirador que atira algo e erra o alvo, assim também é definido o pecado. Todos nós erramos, certo? E Jesus nos faz acertar o alvo. Então, olha, Eutico quer dizer alguém que tem uma boa mira. Em alguns lugares que eu li, diz boa sorte, mas não usamos essa palavra. Certo? Acertar o alvo. E muitas vezes a igreja está perdendo o alvo. Como acertar o alvo caiu? Ouvindo a pregação de Paulo. Não ria, tem pessoas que caíram. Não estão na igreja hoje. Certo? O diabo conseguiu retirá-los da luz, levando para as trevas. Não é? E eles estão caídos. Eles dormiram. A Bíblia diz que ele dormiu. E a Bíblia aqui não é muito clara se esse jovem morreu ou não. Não é falado isso. No original, fala que está como morto. Mas como morto pode ser como se ele estivesse morto. Ou que morreu. Mas ainda não está claro. E quando o Espírito Santo fala dessa forma, é porque ele quer que você saiba que, no nosso caso, vemos pessoas se desviando. Nós não sabemos se eles estão realmente mortos espiritualmente ou se eles nunca foram salvos. Você está entendendo? Vamos em frente. Aqui diz, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, ele caiu e foi levantado morto. Eutico que caiu. Então um bom alvo caiu. E quando alguém cai do terceiro andar, certo?
está caindo de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Lembre-se sempre, quando você desobedece a Deus ou então não quer nada com Deus, você não sobe, mas você cai. Você já viu o número de vezes que a Bíblia fala quando Jonas se afastou da ordem de Deus, a instrução que Deus tinha dado para ele pregar? A Bíblia diz que ele desceu a Jope. Desceu a Jope, depois desceu até o porto. E depois ele desceu até o navio. Depois que o barco partiu com ele, ele desceu ainda mais. Eles o jogaram dentro do oceano. Ainda vai descer mais. Certo? Não bastou. Depois, ele desceu até o estômago de um grande peixe. Agora, essa é a vida de alguém que se afasta de Deus. Não é? E a Bíblia usa a palavra: vamos então subir a montanha do Senhor, o lugar da presença, do ajuntamento do povo. Como a igreja, você sempre sobe. Você sempre sobe. É por isso que a história do Mar Morto, que é um lugar baixo, e Deus desenhou a topografia e geografia de Israel para nos ensinar. Como o Mar Morto, que é o lugar mais baixo do planeta Terra. Amém? Eu li isso, Jesus foi batizado ali, na região do Mar Morto, no Rio Jordão, e Deus falou comigo, nos lugares mais baixos da vida do seu filho. Fale de forma afirmativa. Fale como eu falei, tu és meu filho amado. Depois, o lugar mais alto de Israel é o Monte Hermon. Naquele monte ele foi transfigurado e o Senhor disse, este é o meu filho amado. Quando eles conquistarem algo, fale algo bom. Quando errarem, fale bem. E quando eles conquistarem algo, realizarem algo grande, fale bem. Não perca a oportunidade para falar bem. Amém? Olha bem, você vai até o Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta Terra, e sobe a Jerusalém. É realmente subir ao templo do Senhor. Então lembre-se sempre, como o Abraão, Deus falou para ele ir à terra de Canaã, certo? Mas ele desceu até o Egito. E teve problemas ali. Não haveria Ismael nem Agar se ele não tivesse descido ao Egito. Mas ele desceu ao Egito. Certo? Então, sempre se lembre, o diabo faz você pensar que você está subindo, enganando, mentindo. Não, você vai descer. Lembre-se disso, ok? Agora é uma boa hora para falar amém. Ok. Verso 10. Espera aí, vamos voltar. Quero mostrar algo. Verso 9. Enquanto Paulo pregava, ele caiu do terceiro andar e foi levantado como morto, Ok? Alguns dizem que ele morreu, alguns dizem que não. Ok? Vamos deixar como mistério. Então agora vamos até o verso 10. Paulo, porém, descendo. Eu creio que ele morreu fisicamente. E Paulo ressuscitou. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Alguns dizem, Paulo está dizendo que a alma estava nele, mas eu creio que algo aconteceu quando Paulo o abraçou. O mesmo Paulo cujos lenços expulsavam demônios, certo? E curavam enfermos. Amém? O mesmo Paulo que estava com muita unção e abraçou o jovem. E Deus está falando algo sobre aqueles que caíram. Devemos entender que as pessoas que caíram devem ser abraçadas, não afastadas. Uma coisa é pecar deliberadamente, abertamente, sem nenhum tipo de pudor, sabe? E também nem mesmo pensar sobre Deus. Acho que não são salvos. Isso é outro tipo de pessoa, mas aqueles que caíram, não temos que afastá-los. Sabe como Jesus olha para os enfermos? Assim ele olhava para eles. Certo? Vamos a Mateus 12. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, os fariseus, os líderes da sinagoga, o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? Para o acusarem. Próximo. E ele lhes disse, Jesus respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem no sábado. Verso 13. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Sem se importar com os críticos, curou a todos. Ele cria na cura?
pregava sobre cura. Amém? Curou a todos. Mas olha isso, verso 11 de novo. O olhar de Jesus para aqueles que estão doentes é assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Se alguém está doente, não pergunte qual é o pecado. Veja-os como alguém que caiu na cova. E o que fazer? Levantá-los. Não aponte o dedo. Ele vê pessoas que estão doentes como tendo caído. Amém? E tem pessoas que estão doentes espiritualmente também. Elas caíram. Não planejaram cair. Davi não planejou cair. Ele só queria descansar um pouco das guerras, estava cansado, então ele acordou e isso nos mostra que ele estava dormindo o dia inteiro. E ele viu Batseba tomando banho. Batseba banhava. Certo? Você conhece o resto da história. Não, é sempre assim. Você não quer pecar, você não planejou isso, mas você cai. Não é um ato deliberado. Depois de cair, fica ali, se orgulhando disso. Fala com outras pessoas que querem te aconselhar porque te amam. Se levanta contra todo mundo e até mesmo se orgulha do pecado. Vivendo com outra mulher, enquanto a esposa está em casa. Você vai descer, irmão. Você vai cair. Você vai cair, irmão. Não é? Ah, eu não posso fazer o que o Lawrence faz porque ele tem treinamento como modelo. O que eu posso fazer? Pois quanto mais vale um homem do que ovelha? Você cuida de ovelhas e não diz, ovelha burra, por que caiu? Você não faz isso, certo? É muito interessante que enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me deu uma passagem e Ele quer que eu compartilhe esta palavra. E eu tinha esquecido o que aconteceu comigo semanas atrás. O meu filho caiu na escola durante o recreio. Ele estava sentado no corrimão, num lugar bem alto, e caiu para trás. Justin. E o Justin machucou a cabeça, conseguiu se levantar, mas estava chorando, e o levaram até, sabe, o escritório e ligaram para minha esposa. Ela chegou primeiro, e ela depois me ligou. E então, olha muito bem. Ele foi para o hospital, fizeram 2 tomografias e viram 2 fraturas na cabeça. E uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu o vi, sabe, foi como isso aconteceu. E ele disse, me desculpa, ele disse. E o Senhor me disse, não pergunte nada mais. Depois daquele dia, não perguntei mais como ele caiu, o que ele estava fazendo, foi alguém que o empurrou? Porque depois que ele pediu desculpas, sabe, não fazia sentido ficar fazendo perguntas. Eu quero que ele fique bem. Amém? E foi incrível porque ele ficou alguns dias no hospital. E uma outra coisa é que não houve nenhum tipo de corte do lado de fora do corpo. Somente uma dor que ele sentia e eu fiquei muito triste em ver meu filho com dor de cabeça, como um garoto de 6 anos, tendo muita dor de cabeça. E ele chorava, sabe? E tomamos a Santa Ceia com ele. Às vezes 4 vezes. 3, 4 vezes ao dia. O observaram toda hora. Ele vomitou. E eles então ficaram preocupados e o observaram toda hora e até mesmo durante a noite. Não foi fácil. E eu fiquei correndo de lá para cá, de um lado para o outro, fazendo as coisas que precisava fazer. E também a minha esposa, que é uma mulher maravilhosa, ela realmente crê que a Santa Ceia é a resposta. Amém? Ela tomava Santa Ceia com ele. Muitas vezes, quando eu chegava, já tinham tomado. E ele reclamava da dor, tomava Santa Ceia. Certo? Mas deram para ele remédio de dor. Ele não tomou nenhum antibiótico, somente remédio para dor. E nós vimos, com o passar do tempo, ele tomando a Santa Ceia, ficava melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Ele ficou no hospital, falaram que ele tinha que ficar em observação por 96 horas, algo assim, ou mais ou menos 4 dias. Em observação. Ele não tomou nenhum antibiótico, nada, só a Santa Ceia, e remédio para dor de cabeça, e ele foi, então, liberado, completamente são, exceto dor de cabeça. Atacamos aquela dor com a Santa Ceia. Certo?
2 dias de dor de cabeça e a dor foi diminuindo. E finalmente ela acabou. Ele está bem. Ele está muito feliz. Está de volta ao normal. Brincando comigo o tempo todo. Amém? Mas poderia ter sido pior. Eu não pergunto por que isso aconteceu. Mas dou graças a Deus porque poderia ter sido pior, mas Deus o protegeu. De fato, o neurocirurgião disse que a sua queda foi muito incomum. Só quando cai 2 vezes é que fratura o crânio 2 vezes. Foi fora do comum, foi sobrenatural. Mas houve proteção sobrenatural. Porque disseram que ele bateu a cabeça bem aqui, que é perto da veia principal. Se tivesse batido nela, seria terrível. Sangraria muito. Ele caiu bem perto e fraturou o crânio bem perto da veia principal. Mas Deus o protegeu. Dou graças a Deus por isso. A Bíblia fala de pessoas que caíram. Eli caiu e morreu. Certo? Eutico caiu e foi ressuscitado. Mas eu não sabia quando eu ia pregar sobre essa passagem que tinha um rapaz que tinha caído. Então pensei, vou contar a minha história para vocês, para que todos possam orar. Quando eu falo isso, você tem que orar. Amém? Ore pela minha família. Eu não estou dizendo que eu sou superior, eu sou como você, mas tenho um chamado para a minha vida. Sabe? Por isso nós lemos na Bíblia aquilo que diz, ferirei ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Já leu isso? E o diabo, então, sempre ataca os pastores. Amém? Então ore pelo seu pastor. Você pode? Eu agradeço, é a melhor coisa que faz por mim. E naqueles dias, quando ele estava no hospital, eu corria de um lado para o outro fazendo o que deveria ser feito. E, graças a Deus, tudo estava em ordem. Na verdade, ministrei para muitas pessoas durante aqueles dias. No hospital, encontrei uma pessoa e ministrei para ela. Eu fui a um lugar, encontrei uma pessoa, me assentei e falei com aquela pessoa. Encontrei outra pessoa no mesmo dia e ministrei também. Eu tinha vontade de chorar por dentro, mas ministrava. Então eu entendo quando diz que há um tesouro em vaso de barro. O vaso de barro tem vontade de chorar e eu chorei. Ok? Mas o tesouro é maravilhoso. Você chora se você vê o seu filho com dores, certo? É uma coisa que nenhum pai quer. Sabe? E agradeço a Deus pela restauração, seu osso será restaurado 120%. Não será como era antes. Amém? Eu creio que esse garoto tem, sabe, a mão de Deus sobre ele. Eu não sei se é um chamado de Deus ainda, mas tem algo especial nele, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ok. E o que aconteceu? Vamos voltar a Atos 20. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Olha bem, a Bíblia diz, Paulo descendo. Eu amo isso. Paulo descendo, diga descendo. Diga descendo. Muitas pessoas, quando alguém cai, o colocam mais para baixo ainda. Certo? Olha para eles, como se estivessem em outro nível. A melhor forma de ministrar a eles é ir até eles. Paulo desceu, entendeu isso? Ele não ministrou de longe, ele desceu até o nível dele. Depois inclinou-se sobre ele, que é a palavra abraçar. Ele não abandonou aquele que caiu. Ia só piorar. Certo? Aqui diz, inclinou-se sobre ele, mas a palavra quer abraçar. E depois disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Abraçar é algo bom. Não é dizer à pessoa, você não devia ter feito isso ou aquilo. Ei, jovem, escute, você não deveria ter ficado assentado na janela. Sabe por que muitas pessoas sentam lá atrás na igreja, mas não são vocês não, ok? Alguns vêm para a igreja e sentam lá atrás. Sabe por quê? Porque eles querem ver o que está acontecendo de longe, não querem que as pessoas o vejam, sabe? Eu entendo isso, não tem nenhum problema. Mas, no caso desse jovem, estava sentado na janela, e a janela não é exatamente dentro e também não está fora. Muitas vezes, quando fala de cair espiritualmente, devemos ver se está fora, no mundo, ou está mesmo em Jesus. Amém. Amém. Não se assente na janela, porque no final você não aproveita nenhum. Você é muito salvo para desfrutar do mundo completamente. Vou falar de novo. Uau, isso veio do Espírito Santo. Você é muito salvo para desfrutar do mundo completamente. Certo? Mas do outro lado, você tem um pouco do mundo em você e não desfruta a vida abundante completamente. Ou seja, escolhe um. Amém. Eu disse escolha um.
Mas líderes, para ministrar a eles, desça ao nível deles e abrace-os. Não os critique, não os acuse, não pergunte nada, mas somente os ame. Amém? Paulo disse, não vos perturbeis que a sua alma está nele. É como se fosse um testemunho para os arminianos. Sabe? Olha, ele caiu, mas não perdeu a salvação. Sua alma está nele. Amém? Glória a Deus. E subindo, está tudo bem? Uma coisa terrível quase aconteceu, mas ele está salvo, ok? Então deixa pra lá. Santa Ceia. Não, Paulo subiu. Você acha que o que aconteceu com meu filho vai me impedir de falar da Santa Ceia? De jeito nenhum. Não mesmo. Estou falando de Santa Ceia. Certo? Nada vai me parar. Glória a Deus. Paulo subiu e partindo o pão, comeu. E subindo e partindo o pão e comendo, olha bem, o que ele fez? Continuou pregando. Ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Olha bem, a Bíblia diz, ela diz, que quando participamos da Santa Ceia, estamos fazendo isso até o Senhor Jesus voltar. Ele voltará 2 vezes. A Bíblia fala sobre 2 vezes. No Antigo Testamento, o último capítulo termina falando do sol da justiça. O último capítulo do Novo Testamento termina com a brilhante estrela da manhã. Para Israel, ele virá como o sol. Eles vão reconhecê-lo mais tarde, depois do arrebatamento. De manhã seremos levados. Eles vão reconhecê-lo à tarde. Para a igreja ele virá como, no Novo Testamento, como a estrela resplandecente da manhã. Cedo de manhã, no início do dia. Na Santa Ceia lembramos da morte do Senhor, até que ele venha. Pregue até o final. Vamos pregar até a volta de Jesus. Israel está agora, na grande maioria, cego. A Bíblia diz isso. Eles não reconhecem o Messias, mas o reconhecerão mais tarde. E ele virá a eles como o sol do novo dia, o sol da justiça. Por isso o sol da justiça está no último capítulo do Antigo Testamento e a estrela da manhã, para todos nós, no Novo Testamento, no último capítulo do livro do Apocalipse. Glórias a Deus, aleluia. Ele virá. Eu disse, ele virá. A estrela da manhã, se quiser ver, acorde às 4 ou 5 e você vai poder ver. A estrela do norte. Olha para cima, é chamada a estrela da manhã. Você olha e vê a primeira estrela, que brilha tanto, um pouco antes do sol nascer, você vê a estrela. No meio das trevas ele vai voltar. Você acha que vemos trevas agora? Ele voltará. Então, no meio dessa decadência moral e de toda a maldade lá fora, as trevas e também a impureza e a confusão e depressão e tantas trevas, tudo acontecendo, e você vê as pessoas estão sem direção, não sabem o que é certo, o que é errado, estão redefinindo todas as coisas no mundo. Existe luz, lâmpadas na casa de Deus. Venha para cá. Se você vier, vai ver coisas que não viu antes. Amém. E vai ser abençoado. Glória a Deus. Quero ler algo para você. Acho que é necessário porque fala de luz na sua casa. Vou terminar falando sobre isso. Ops, tenho muitos testemunhos aqui. Não se preocupe, eu não vou ler até a alvorada. Ok, 3 anos atrás eu e minha esposa nos separamos, um rapaz de Nova York, Estados Unidos. E depois eu fui a uma igreja, depois que eu e minha esposa nos separamos, meu amigo estava sendo ordenado ao ministério. Eu não tinha escutado o Evangelho da Graça ser pregado daquela maneira. E eu comecei a frequentar aquela igreja. Um dia eu fui levado a ler o livro do pastor Prince, Destinado a Reinar, e transformou minha vida. Eu fui à casa da minha esposa com um livro e ela perguntou, você está lendo este livro? A esposa de quem ele tinha se separado. Está lendo o livro do pastor Joseph Prince? Eu não sabia que minha esposa estava lendo outro livro do pastor Prince. Isso foi incrível. Ela disse que depois que leu o livro, ela foi capaz de perdoar. Saímos então como família a primeira vez depois de 6 anos. Depois daquela noite, pela graça de Deus, minha esposa disse que queria se reconciliar. Obrigado, pastor Prince, por abrir os meus olhos para o Evangelho da Graça e também ser um instrumento para reconciliar nosso casamento. De Nova York. Eu vou ler mais um antes de terminar, e eu quero ler porque
É incrível como um testemunho, só um testemunho, que eu li no ano passado, eu já li isso aqui no ano passado, tem trazido um efeito, tem causado uma explosão de outros testemunhos, como a mulher que tinha um caroço nos seios, lembra? Como Jesus é, eu sou também. E agora as pessoas estão seguindo o seu testemunho. É como aquela mulher com um fluxo de sangue. Ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Depois de ler isso, você vai ver que as pessoas queriam tocar em Jesus. E quem tocava era curado. As pessoas, na verdade, são de uma maneira influenciada pelos outros. Ah, se ela fez isso, eu também posso. Então, nós cremos em Deus para todo tipo de cura, mas uma área que nós nunca falamos muito até este ano foi sobre Alzheimer. Eu li isso ano passado e já trouxe tantos testemunhos durante este ano, certo? Muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de Alzheimer. Quem tem Alzheimer sempre fica pior, no natural. Você pergunta às pessoas que têm o sol da luz, que têm esse problema, e eles dizem que a pessoa fica pior. Mas se você entra no Santo dos Santos, onde está a presença de Jesus, temos o testemunho. De Virgínia, Estados Unidos, em janeiro de 2012, durante um check-up depois de sangramento no cérebro. O doutor de Mark, essa senhora fala, a esposa de Mark, o doutor disse que ele tinha feito um progresso muito maior do que esperávamos. Mas depois da tomografia do cérebro, e também a tomografia que ele fez quando ele ficou no hospital, o doutor falou que ele tinha doença de Alzheimer. E ainda disse que Mark tinha que colocar a sua casa em ordem e planejar a sua aposentadoria permanentemente. Nem precisa dizer, mas isso foi um choque grande para nós. Nenhum de nós estava pronto ou queria aceitar isso. Mas entregamos este problema a Deus e tem muito para falar sobre essa caminhada com o Senhor, que inclui ensinamentos da sua parte sobre o que nós já acreditávamos sobre Ele. O Senhor nos deu força, esperança e tamanha paz durante este tempo, quando realmente entregamos a Ele todos os aspectos da nossa vida. E o Senhor me falou que tem muitos de vocês preocupados, porque você está perdendo a sua memória, você está sempre se esquecendo de coisas, e está preocupado se é demência ou Alzheimer. Escute isso. Escute e deixe a fé nascer no seu coração. O que Deus fez por eles pode fazer por você. Nem precisa da confirmação de um doutor. Amém. Creia em Deus para que Ele restaure a sua memória. Ele vai restaurar a sua memória e você vai até se lembrar daquela pessoa que te devia quando você tinha 6 anos. Amém. O Senhor nos deu força, esperança e tamanha paz durante aquele tempo, porque nós começamos a confiar nele e entregar todas as áreas da nossa vida. Foi pela palavra e a sua mensagem sobre a Santa Ceia que nos levou a tomar a Santa Ceia na nossa casa constantemente. Ela diz, nós cremos que foi aí que o nosso futuro começou a melhorar. Mark não voltou aos doutores durante 4 anos e meio. O Senhor preparou uma mudança para nós na primavera de 2016 e sabíamos que deveríamos ir ao médico antes da mudança. Mark então passou pelos testes de ressonância magnética e nos encontramos com o doutor para sua última declaração. E vendo o resultado, ficou muito perplexo. E então disse, eu estou olhando para um cérebro muito saudável. Não há doença de Alzheimer aqui. Ela disse, não há doença de Alzheimer aqui. Estou tirando esse diagnóstico completamente do seu registro médico. Mark foi curado, aleluia. Agradecemos a Jesus diariamente. Ele é a razão de todas as coisas boas na nossa vida, inclusive o Senhor, Pastor Prince. Damos graças a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de te ouvir diariamente. A Deus seja a glória. Amém. Dê a Jesus a glória. Deus vai restaurar para você. Depois de dar o trigo, o óleo e o vinho, Ele vai restaurar para você os anos consumidos pelo gafanhoto. Eles não foram perdidos. Deus vai restaurar estes anos, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Pai Celestial, eu oro por todos que estão escutando a minha voz, eu oro para que, seja qual for a sua necessidade, que está agora bem na frente dos teus filhos e não conseguem parar de pensar nisso. Pai, eu oro em nome de Jesus, resplandeça a luz no coração de todos eles. A luz da glória de Deus, que revela não somente o problema, mas dá a saída, a resposta, a solução, a sabedoria para isso. Obrigado, Pai. Por acaso, se existe alguém aqui que nunca recebeu a Jesus Cristo entre você e Deus, você nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amigo, Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação. E agora Ele quer entrar na sua vida com toda a sua glória, poder, bondade e favor.
Você quer recebê-lo hoje? Você, homem ou mulher, ou garoto e garota, digam: sim, hoje eu recebo a Jesus. Estou decidido. Se é você, faça essa oração agora. Diga: Senhor Jesus Cristo, obrigado por morrer pelos meus pecados naquela cruz. Tu pagaste o preço, derramando o teu sangue completamente para o perdão dos meus pecados. Tu ressuscitaste. E te agradeço, Senhor Jesus, porque estás vivo hoje, à direita de Deus Pai. E eu sou como tu és. Tudo que tu és, eu sou. Neste mundo, Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: você agora faz parte da igreja. Amém? A igreja não é um prédio, a igreja é feita de muitos membros do corpo de Cristo. Juntos somos fortes. Juntos somos poderosos. Juntos as necessidades da igreja são atendidas. Porque há uma grande graça sobre nós. Um pregador pode ter dons, mas juntos temos todos os dons que Deus deu à igreja. Fiquem em pé. Olha, igreja, quero te mostrar o Justin. Hi. Ele quer recitar um verso. Luke 1 verse 37. For with God nothing will be impossible. Amém. Glória a Deus. Um testemunho vivo, amém. Levante as suas mãos neste lugar. Pai, eu te agradeço pelo teu povo. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oro por todos que estão escutando a minha voz, Pai. Oro por aqueles que estão em diferentes lugares. E eu oro pela igreja que está em Dallas, Estados Unidos. Eu oro, Pai, que nessa próxima semana seja a melhor semana. Eu oro, Pai, para todos eles. De favor, de bondade, com tuas bênçãos, Pai. Oro, Pai, para que proteja a todos onde estiverem, Pai. Oro, Pai, para que abundante graça seja sobre cada um. E oro, Pai, para que os prospere em tudo o que eles fazem. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.